Fala galera, tudo certo, moçada? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Eu vou resolver com vocês, nesse vídeo, as 5 primeiras questões de Química da prova de conhecimentos específicos da UEPG, outono de 2022. Bora lá? Primeiro item diz assim: entre as alternativas que trazem reações de dissociação iônica dos hidróxidos de metais, ou bases, assinale o que for correto. Bom, o primeiro item, ele traz a dissociação da soda cáustica. E aí? Quando a soda cáustica é colocada em água, o cátion se separa do ânion. Na vai para um canto, o OH- vai para o outro. Lógico, quem faz isso é água, né? Mas está corretamente representada essa dissociação? Perfeito. Na mais vai para um canto, OH- vai para o outro. Ok, show de bola. Beleza? Quando você vai para a próxima, CaOH2. Primeiro, por que tem duas hidroxilas? Porque o cálcio tem carga mais 2, ou 2 mais, já que ele mora na 2A. E a hora que você for dissociar isso, o que vai acontecer? Você vai produzir um cálcio e duas hidroxilas, portanto o item 2, ele está correto. Olha para o 0,4. Você tem uma base parecida com a do item 0,2. Então teria que dissociar do mesmo jeito, mas não é o que você está vendo. Entende? Quando você dissocia hidróxido de estrôncio, que é o SrOH2, o que você produz? Você deve produzir o Sr com carga 2+, beleza? Só que você vai ter que produzir duas hidroxilas. 2OH-. Pegou? Não é o que está escrito aí, portanto errado. Na próxima, você tem hidróxido férrico, que tem 3 hidroxilas. Só que do lado direito você não está vendo 3, você está vendo 2. Portanto, errado outra vez. No 16, o que você tem? Hidróxido de alumínio, que tem 3 hidroxilas na fórmula, e você está vendo exatamente as 3 sendo liberadas. Portanto, os itens 1, 2 e 16 estão corretos. Essa soma deve dar 19. Pegou? Tranquilo? Nós vamos para o item 2 agora. As dispersões, ou misturas, podem ser classificadas como suspensão, coloide ou solução. De acordo com os tipos diferentes de dispersões, assinale o que for correto. Primeira, as partículas das suspensões refletem a luz pelo chamado efeito Tyndall. Peraí, o efeito Tyndall, ele acontece com quem? Com os coloides, que são misturas intermediárias às soluções e às suspensões, ok? Então o efeito Tyndall, você percebe ele quando a luz atravessa um coloide, a luz sofre aquele espalhamento quando atravessa um coloide, então errado. 02, as soluções constituem misturas homogêneas, soluções sempre são homogêneas, nas quais não é possível observar as partículas do soluto mesmo com o auxílio de instrumentos ópticos avançados. Se você pega um frasco com água mineral, você jamais vai conseguir visualizar o soluto lá dentro, mesmo que você tenha um microscópio muito top, muito tonight, whatever, não vai dar, beleza? Então não é possível observar essas partículas, perfeito. Nos coloides, as partículas do soluto não se sedimentam pela ação da gravidade e apenas podem ser retidas a partir da utilização de filtros especiais. Uma dica: coloide combina com tudo que é ultra. Para visualizar, ultramicroscópio. Para filtrar, ultrafiltros. Para sedimentar, ultracentrífugas. As partículas não se sedimentam, não decantam espontaneamente por gravidade. Teria que ter uma ultracentrífuga. E quando você quer reter as partículas dispersas de um coloide, você precisa de um ultrafiltro, que ele chamou de filtro especial. Perfeito, lembra disso? Coloide combina com tudo que é ultra. Aparelhinhos comuns não resolvem o problema dos coloides. 08. Nas soluções, as partículas do soluto não se sedimentam nem mesmo com a utilização de ultracentrífuga. Você não consegue fazer decantar o soluto de uma solução, mesmo que você tenha uma centrífuga show de bola. Ah, mas o exame de sangue? O exame de sangue acontece com um coloide, não com a solução. Beleza? Então, as partículas do soluto não se sedimentam, nem mesmo quando você usa ultracentrífuga. E as suspensões são misturas heterogêneas, até aí tudo certo, cujas partículas sedimentam-se, decantam facilmente, sob a ação da gravidade ou centrífuga simples. Perfeito. Beleza? Como apenas a 01 está errada, eu acredito que essa soma dê 30. Bora lá, vamos para a terceira. Considere a construção de uma pilha formada por semicélulas constituídas de um eletrodo de magnésio imerso em sulfato de magnésio. Lembra que tem que ter o metal magnésio mergulhado no íon magnésio, numa solução do íon magnésio. E também um eletrodo de cobre que está mergulhado numa solução de sulfato de cobre. Perceba, cobre 0 mergulhado numa solução de cobre 2+. Aí aquela dica que todo exercício te dá os potenciais padrões de redução. Tá prontinho e já. Qual que é a tendência do elemento, ou melhor, qual que é a tendência do magnésio 2+ se reduzir? O magnésio 2+, convertendo-se em magnésio 0,
Qual que é a tendência? Menos 2,37, ok? Olha para outra semi-reação. Qual que é a tendência do cobre mais 2 ou cobre 2 mais se converter em cobre zero? Essa tendência de mais 0,34. Olhando para os valores, você vai perceber que a tendência de redução é maior no cobre 2 mais do que no magnésio 2 mais. O que vai acontecer aqui, então? O cobre 2 mais realmente vai sofrer redução. Só que então ele vai agir como sendo um agente oxidante. O que ele vai provocar lá no outro copinho? Vai fazer com que o magnésio metálico se converta em magnésio iônico. Percebeu? Tranquilo? O que tem maior potencial acontece o que está escrito. O que tem potencial menor vai acontecer o processo inverso. Resumindo, cobre 2 mais vai reduzir, magnésio zero vai oxidar. Beleza? Então, o processo de cima ele é uma oxidação. Onde que acontece oxidação? Acontece no ânodo. O processo de baixo vai ser uma redução. Onde que ele acontece? No cátodo. Tranquilo? Eu acho que já dá para responder. Item 1. O eletrodo de magnésio é o cátodo. Mentira, Wanderson, de magnésio é o ânodo. Então, errado. A diferença de potencial será de menos 2,03. Nem conta você precisaria fazer. Porque diferença de potencial numa pilha sempre é positiva. Ah, mas se eu quiser fazer a conta, beleza. É só você pegar o valor maior, que é o 0,34, e você subtrai o valor menor, que é o menos 2,37. Pegou? Tranquilo? Valor maior, potencial maior de redução menos o potencial menor. Correto? 0,34 menos 2,37, isso vai dar, se eu não estiver enganado, 2,71 positivo. 2,71 volt. Então já estava errado porque colocou sinal de menos, não tem menor sentido. O agente oxidante é representado pelos íons cobre 2+. Espera aí, cobre 2+ está sofrendo redução. Quem sofre redução provoca oxidação de quem está por perto dele. Portanto, o cobre 2+ realmente é o agente oxidante. O fluxo de elétrons na parte externa do circuito da pilha, né, aqueles dois copinhos clássicos, tem um circuito externo, que é um fio metálico. O fluxo de elétrons será do eletrodo de magnésio para o eletrodo de cobre. E aí, como é que funciona? Sempre o elétron sai do ânodo e vai para o cátodo através do circuito externo. Esse é o sentido sempre do ânodo, que é o eletrodo que corrói, para o cátodo, que é o eletrodo que tem aumento de massa, que tem deposição. Então, o fluxo de elétrons, ele se dá do magnésio para o cobre, perfeito, que é do ânodo para o cátodo. E o eletrodo de magnésio sofre oxidação. O que vai acontecer com o magnésio de verdade? Bom, como ele está no ânodo, basta você lembrar da regra do Kral, cátodo redução, ânodo oxidação. Como o magnésio representa ânodo, ele realmente vai sofrer oxidação. Portanto, o item 16 está correto. 16 com 8 com 4 deve dar normalmente 28. Beleza? Bora lá, vamos para o exercício 04. Dadas as seguintes substâncias de fórmulas moleculares. Primeira, metano, CH4. Segunda, ácido sulfídrico. Terceira, água. E quarta, amônia, que é a substância do Museu do Louvre. Você lembra, né? Amônia lisa. Então tem as 4 aí. Em relação às estruturas moleculares, as forças intermoleculares e as propriedades físicas existentes, assinale o que for correto. A substância com maior ponto de ebulição é água, pois apresenta forças intermoleculares fortes do tipo ligação de hidrogênio. Bom, só um comentário rápido. Nas condições ambientes, o metano é gasoso, o sulfídrico é gasoso e a amônia é gasosa, mas a água é líquida. Então já dá para sacar que ela tem o maior ponto de ebulição. Mas qual a explicação? Entre moléculas de água, você tem forças intermoleculares muito intensas. Como é que é o nome dessa força? Ligação de hidrogênio. Ok, beleza, então primeiro item, show de bola. 02. Todas essas moléculas são polares. Bom, amônia é uma molécula piramidal, confere, ela tem caráter polar. A água também é polar. O H2S não é tão polar quanto a água, mas é uma molécula torta, angular, entendeu? Tem um vetor momento de dipolo resultante que não é nulo. Mas o metano, que é um hidrocarboneto, até a sua avó já sabe que ele é apolar. Todas elas são polares? Não, o metano é apolar. A substância com menor ponto de ebulição é o metano, pois apresenta forças intermoleculares fracas. Bom, moléculas apolares, elas grudam por forças intermoleculares menos intensas. Como que a molécula apolar gruda numa outra molécula apolar? Por forças de dipolo instantâneo induzido ou induzido, tanto faz. Ou ainda temporário induzido. Ok? São aquelas forças bem fraquinhas, beleza? Ele pergunta, a substância com menor ponto de ebulição vai ser aquela com a menor interação intermolecular, uma força intermolecular menos intensa. Então, quem seria? O metano. E o tipo de interação entre moléculas apolares é exatamente esse.
Beleza? Dipolo instantâneo induzido, que também pode ser chamado de dipolo induzido com dipolo induzido. Show de bola, ok. 08. O metano e a amônia apresentam estruturas moleculares tetraédricas. Espera aí, metano CH4, ele realmente tem uma geometria tetraédrica. Porém, a amônia não é tetraédrica. A amônia, só para você lembrar, é uma molécula que tem 3 ligantes apenas presos ao átomo central. Confere, só 3 ligantes, 3 hidrogênios. Mas você vai lembrar que ela tem um par de elétrons disponível aqui. Beleza? Tem gente que aprendeu isso contando nuvens. Quantas nuvens tem ao redor do átomo central? Uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens. Você tem 4 nuvens, mas não tem 4 ligantes, tem só 3. Quando isso acontece, a sua molécula tem geometria piramidal, não é tetraédrica, ok? Portanto, esse item está errado. E o H2S deve apresentar um maior ponto de ebulição do que a amônia. Espera aí, H2S é uma molécula simplesmente polar, bem fraquinha. A amônia ela é muito mais polar, e tem que lembrar de uma coisa importante, a amônia tem ligação NH, 3 inclusive, confere. Moléculas que têm ligação NH, OH ou HF, FH, tanto faz, elas ligam-se por ligações de hidrogênio entre si. Confere. Então, a amônia, que faz ligação de hidrogênio, deve ter um ponto de ebulição maior que o H2S. Aí está escrito o contrário, então já era. Beleza? Então, estão corretas 01 e 04, que normalmente é para dar 5. Beleza? E a última questão desse vídeo, dessa primeira parte, diz assim: o gás hidrogênio é um gás inodoro, não corrosivo e altamente inflamável. É um combustível que a NASA adora, por ser de baixo impacto ambiental. Produz água, né? A sua produção industrial por meio de eletrólise pode ser representada pela seguinte equação não balanceada. Beleza? Bom, vamos começar balanceando ela já. Beleza? Você percebe 2 cloros do lado direito. Só tem um do lado esquerdo. A gente coloca um 2 aqui. Só que agora tem 2 sódios à esquerda, tem só um à direita. Então coloca 2 aqui. Beleza? Tranquilo? Só que você percebeu ainda que oxigênio você tem 2 do lado direito, mas tem só um do lado esquerdo. Aí então eu vou ter que colocar um 2 na frente da água. E se você conferir agora, acho que todo mundo está balanceado. Confira, hidrogênios balanceados, 4 de cada lado, o O já está certo, o cloro também, sódio também, então a reação está pronta. Se você quiser colocar um aqui, está ótimo. Com base nessas informações, assinale o que for correto. A reação ocorre com transferência de elétrons. Bom, eletrólise está dentro da eletroquímica. Beleza? Confere. Na eletroquímica tem 2 processos que você estuda, pilha e eletrólise. Ok? O que é isso, eletroquímica? Você fazer uma associação entre reação química e eletricidade. Mas qualquer reação química não tem que ser reação de oxirredução. Ah, então vai ter transferência de elétrons? Certeza. Perfeito. A reação acontece com transferência de elétrons? Sim, claro. Mas tem mais um detalhe. Havendo redução do cloro e oxidação do hidrogênio. Bom, como está muito pequenininha a letra do exercício, vou reescrever aqui. No NaCl, você tem halogênio, cloro no final da fórmula. Toda vez que um halogênio está no final da fórmula, a carga dele é -1. Beleza? Tranquilo? E lá no final da reação, você tem o quê? Um Cl2. Que você sabe que é uma substância simples. Portanto, o NOx do cloro agora é 0. Você percebeu que de -1 está subindo para 0. Como é que é o nome desse processo? Isso é uma oxidação. Então, o cloro sofreu oxidação. Então, já está errado. Beleza? E se você conferir até o final, está dizendo que o hidrogênio oxidou. O hidrogênio na água, ele tem carga +1. Vou fazer questão de escrever aqui. Ó. Na água, qual é o NOx do hidrogênio? +1. Beleza? Do lado direito, o que você está vendo? H2. E no H2, qual é o NOx do hidrogênio? 0, por ser uma substância simples. Perceba, então, que o hidrogênio está reduzindo e o cloro está oxidando. No seu exercício está escrito exatamente ao contrário. Então, já era. A eletrólise do sal em meio aquoso é um processo não espontâneo. Qual a diferença entre pilha e eletrólise? A pilha é um processo espontâneo. ΔG menor que 0. A eletrólise é um processo forçado, não espontâneo. Preciso de fornecer energia elétrica através de uma bateria, por exemplo. Então, é um processo não espontâneo que acontece com gasto de energia. Perfeito. Após o balanceamento da equação, verifica-se que a proporção entre as quantidades em mol dos reagentes, que são NaCl e água, é 2 para 2. Perfeito. Confere? Os gases cloro e hidrogênio são compostos moleculares. E aí, verdade? Bom, Cl2 e H2 são formados por ligações covalentes, portanto, eles são moleculares, então. Em ambos ocorre ligação covalente polar. Espera aí.
Ligação entre dois átomos iguais, ela não é polar, ela é apolar. Então, qual que é o erro desse item aqui? O erro está aqui. A ligação não é polar, a ligação seria apolar. Show de bola? Entre os produtos forma-se uma base. Bom, você já percebeu que essa base é a soda cáustica, tá aqui. Que em meio aquoso dissocia-se em Na+ e OH-, que tem a ver com o primeiro exercício desse vídeo. A soda cáustica, quando dissocia, produz exatamente Na+ e OH-. Então, entre os produtos forma-se uma base, que é o hidróxido de sódio, que em meio aquoso dissocia-se em Na+ e OH-. Tudo certo, XDB. XDB quer dizer show de bola. Se vocês somarem as corretas, eu acho que vai dar 2 patinhos na lagoa, ou seja, 22. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido essa resolução, que tenha ajudado vocês. Em breve eu vou colocar no canal as outras questões, as outras 10 que estão faltando. Beleza? Um grande abraço a todos. Curta o vídeo, por gentileza. Um grande abraço